Liberal só fala de economia, só pensa em dinheiro, é insensível, não tá nem aí pros pobres, não gosta de arte, não gosta de cultura. Você já deve ter ouvido tudo isso por aí. Mas primeiro, de onde que vem esse tipo de impressão? Segundo, será que de alguma forma isso é verdade? Aqui nesse espaço a gente vai falar de liberalismo para além do óbvio. A gente vai falar de um liberalismo humanista, cruzando fronteiras. Vamos junto? Ajuda essa conversa a cruzar fronteiras também no algoritmo do YouTube. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa também o teu comentário, tua impressão sobre esse vídeo. Eu sou Mano Ferreira, jornalista, diretor de comunicação do Livres, e esse é o primeiro episódio do Cruzando Fronteiras. A ideia desse quadro já é bem antiga, eu venho pensando nisso ao longo dos anos, a partir de uma percepção de que o liberalismo é complexo, plural e, sobretudo, humano. Ao longo de toda a história do liberalismo, essas características sempre foram presentes, mas no Brasil a gente ainda vê muito pouco disso na construção dos grupos liberais, onde muitas vezes a conversa acaba ficando restrita à economia. Basicamente, eu acredito que o que falta no liberalismo brasileiro é humanismo. Eu não sei se você concorda com esse diagnóstico e já lhe convido mais uma vez a deixar a sua opinião aí nos comentários. Bem, antes de tudo eu preciso explicar o que danado é esse humanismo que anda em falta, né? A palavra tem muitos significados, mas aqui nesse vídeo a gente está fazendo referência à tradição humanista, que está relacionada ao período do Renascimento e que é basicamente uma posição filosófica que enfatiza o potencial e a agência dos seres humanos. O conceito, então, explora a razão e a sabedoria como bens acumulados através da experiência humana. Isso é fundamental, a experiência humana em sociedade, o que acaba valorizando cada indivíduo envolvido nesse processo de acúmulo, né? Nesse processo de cultura, de cultivo, de construção. Na história, revoluções políticas, econômicas e culturais aconteceram unindo princípios humanistas com os valores da tradição liberal, que é tão importante para a gente aqui no Livres. O meu diagnóstico de que falta humanismo no liberalismo brasileiro parte de um pressuposto. O pressuposto é: existe um estereótipo do liberal brasileiro. Mais do que isso, existe um estereótipo do liberal brasileiro que nós precisamos combater. Que horror, pobre! Você lembra do Caco Antibes, do Sai de Baixo, aquele personagem que odeia pobre? Era uma caricatura da elite brasileira, quase falida, grosseira, odiava os pobres, estava só se preocupando ali em ganhar dinheiro. A imagem do liberalismo no Brasil não está nada boa. A imagem do liberalismo no Brasil está muito associada a Paulo Guedes. E Paulo Guedes é basicamente uma espécie de Caco Antibes da economia. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Depois do primeiro furor bolsonarista, Paulo Guedes logo ficou associado à incompetência, a imagem de um canastrão, aquele que sai prometendo e nunca entrega. Até entre os defensores do governo, até entre os defensores de Paulo Guedes, aqueles que estavam entusiasmados lá em 2018, já perceberam uma rachadura, né? As reformas de Guedes nunca saem do papel, são sempre para semana que vem, para daqui a 3 meses, em 90 dias a gente muda o país, vai ser decisivo. São eternas promessas. Isso é um problema sério, já seria um problema muito sério para o ministro da Fazenda e para a imagem daquilo que ele emana, ele está associado à imagem do liberalismo. Então já seria muito ruim para a imagem do liberalismo brasileiro ficar associado com a simples incompetência. Mas tem uma coisa que é muito pior na imagem dele: a insensibilidade e o elitismo. Paulo Guedes encarna o pior estereótipo do liberal brasileiro, que sempre foi propagandeado como um espantalho pela esquerda. Essa postura de que não importa o luto de milhares de brasileiros que perderam um familiar no meio da pandemia, o que importa é fazer a economia girar, o que importa é ganhar dinheiro. E veja só, eu não vou entrar aqui no mérito do estereótipo.
O debate sobre as reformas de Guedes ou a competência dele pode ficar para outra hora, inclusive aqui no Livros a gente debate isso o tempo todo. Mas o que eu quero debater nesse vídeo, nesse espaço aqui no YouTube, é imagem, comunicação, percepção, estética. O meu diagnóstico é que a imagem do liberal brasileiro é do cara, sempre um cara, que vive numa bolha de riqueza, que ignora os problemas sociais gravíssimos do Brasil e que só pensa em ganhar o próprio dinheiro. Ou aquele cara que não está na Faria Lima, mas que sonha, o sonho dele, o projeto de vida, é ser um daqueles caras da Faria Lima, para perseguir um ideal e que só pensa em si mesmo. Em suma, é um egoísta isolado do mundo, disposto a atropelar qualquer um que apareça no seu caminho. É basicamente um vilão de filme, né? Eu sei que esse estereótipo não corresponde à realidade, ou pelo menos não corresponde a toda a realidade. E eu sei por duas razões. A primeira é que é um estereótipo. Estereótipos, por definição, não correspondem à realidade. A segunda é que eu mesmo sou liberal e eu não sou esse cara. Eu sou nordestino, nasci no Recife, minha mãe só completou o ensino médio quando eu estava começando o meu. Os meus avós paternos nasceram no sítio, no agreste de Pernambuco, só foram alfabetizados depois de adultos para ler a Bíblia. E bem, eu estou muito longe de só pensar em ganhar dinheiro e poder. Para começar, eu fiz jornalismo, que é uma opção de quem não exatamente colocou dinheiro como prioridade na vida. Depois, eu estou no Livres desde o início, né? E a gente não duvidou um segundo sequer para sair do PSL no instante exato em que Bolsonaro foi anunciado no partido, mesmo ele sendo, então, líder das pesquisas da presidência da República, ou seja, ele tinha uma expectativa de poder e a gente não teve dúvida de abrir mão daquilo. E eu era diretor de comunicação do PSL, eu tinha um salário. Hoje o PSL tem o maior fundo partidário do país, o maior tempo de televisão na TV. Se eu tivesse simplesmente pensando em dinheiro ou poder, eu ia ter tentado me segurar naquele cargo, mas não foi isso que eu fiz, né? Eu saí do partido sem pensar duas vezes para construir uma nova fase do Livres. A gente não tinha um centavo sequer de orçamento. Nenhuma garantia de que o Livres daria certo. E, no entanto, nós não titubeamos e saímos do partido no exato instante em que Bolsonaro foi anunciado. E outra, a minha história não é exceção. Eu estou no movimento liberal há mais de 10 anos. Eu conheço bastante gente. O diretor executivo do Livres, Magno Cal, é filho de camelôs. Carla Falcão vem de Maranguape 2, na periferia de Paulista, uma cidade pobre da região metropolitana do Recife, lá em Pernambuco. Nosso consultor jurídico, Irapuan Santana, veio da favela no Rio de Janeiro, foi da segunda turma de cotistas da UERJ. Enfim, eu poderia passar o resto do vídeo aqui citando exemplos de pessoas que constroem o movimento liberal junto comigo e que estão muito longe desse estereótipo do liberal. O Livres é o principal movimento liberal brasileiro e é feito por milhares de pessoas desse jeito, que não tem herança financeira, mas estão cheios de sonhos e ideias. E bem, se a realidade das pessoas que fazem o movimento liberal brasileiro na prática já é muito diferente desse estereótipo que existe do liberalismo, como é que a gente muda essa imagem, né? Essa é uma grande questão, é uma das maiores questões do meu trabalho como diretor de comunicação do Livres. Eu acho que a saída é conectar as pessoas com as nossas histórias, construir uma narrativa que entende o humano, deixando para trás o caconquistas. Que estereótipos não são necessariamente ruins, né? Eles existem porque o mundo é complexo e, para facilitar o nosso entendimento, a gente constrói estereótipos. Quase qualquer coisa vira um estereótipo, né? Crossfiteiro, patricinha, nerd, coxinha, petralha, bolsominion, esquerdista, liberal. Para viver em sociedade, a gente vai criando esses atalhos mentais, né, que simplificam nossa interação com o mundo. Os estereótipos são resultado desse encaixotamento do mundo, né, em critérios para facilitar o nosso entendimento. Mas como que se constrói um estereótipo? Uma mente conspiracionista pode dizer que estereótipos vêm de uma
conspiração entre uma elite, um projeto de algum grupo de poder, né? Donos de TVs, banqueiros, você escolhe, né? Tem poderosos se reúnem numa sala para decidir ali como é que o mundo vai funcionar, como é que as pessoas vão pensar sobre as coisas. Tem quem acha que isso acontece no Fórum Econômico Mundial, em Davos, tem quem acha que acontece no Foro de São Paulo, com as mentes esquerdistas ali. Mas será que isso faz algum sentido? Nos estudos de comunicação, que é o curso que eu fiz na graduação, né, uma das primeiras teorias criadas ali no período do entre-guerras, entre as guerras mundiais, é a chamada teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica. Com essa teoria, a mensagem espalhada pelos meios de comunicação de massa entraria diretamente embaixo da pele das pessoas, embaixo da pele do público, como se uma bala mágica atuasse como uma agulha e passasse a mensagem, introjetasse o pensamento, né, como injeção mesmo nas pessoas. E isso serviria como uma forma de manipulação das massas, né, um grande projeto de dominação das mentalidades e do pensamento. Eu sempre achei essa teoria muito bizarra, primeiro, porque ela desconsidera completamente a possibilidade da liberdade individual. É como se a mente humana fosse sempre guiada pelas mensagens que a gente recebe da mídia. Então, tem sempre o ventríloco, tem sempre alguém controlando aquele boneco ali, né? E cada um de nós seria, portanto, desprovido de senso crítico. No fim das contas, essa teoria simplesmente desconsidera o indivíduo, desconsidera o humano em cada um de nós. Segundo, pensa bem, a coisa não para de pé, né? A própria criação da teoria nega o sentido da teoria. É uma contradição performativa, né? Porque, veja só, se todos nós temos o pensamento definido pelas mensagens que recebemos da mídia, como é que o teórico percebeu essa conspiração, né? Pensar isso seria a teoria, então, um interesse da mídia que ele pensa porque algum poderoso ali quis, né? Ou o teórico seria um ser humano diferenciado, né? Ele é um ser evoluído, diferente dos réis mortais, ele pensa por si mesmo, os outros não, os outros são mera massa de manobra. E de que planeta viriam, né, os donos da mídia, que seriam sobre-humanos também? Onde é que começa o ciclo da manipulação? Então, essas teorias da conspiração partem de premissas que, no fundo, são antimodernas e anti-humanistas, né? São anti-individualistas. Elas negam o indivíduo porque dividem o mundo entre classes de seres humanos, entre os iluminados e os manipulados. E, ao negar o indivíduo, essas teorias negam que todos nós compartilhamos de uma condição humana igual, né? De uma condição humana comum. Um não é mais iluminado que o outro. Essas teorias afirmam a ideia reacionária, no fim das contas, de que existe um status de condição humana anterior, dado pela natureza, por uma ordem divina, por Deus, que nos limita a um lugar predeterminado quando a gente nasce, né? Como se a gente tivesse condenado a ser sempre algo que foi definido antes de nós mesmos, né? Uma mentalidade do antigo regime, lá de antes das grandes revoluções modernas. Vamos lá. O que as conspirações têm a ver com o estereótipo do liberal brasileiro, né? Esse estereótipo, seja lá de onde veio, não é fruto de uma conspiração. As pessoas não veem esse estereótipo, esse espantalho do liberal porque Deus quis, ou por causa da Globo, da esquerda, Jorge Soros, Foro de São Paulo, enfim. A gente pode pensar sobre essa questão dos estereótipos a partir de uma ótica liberal, a partir de uma ótica humanista que leva em consideração a existência da individualidade, né? E, basicamente, partindo dessa perspectiva, um estereótipo é uma construção social. Com isso, eu não estou dizendo que não exista diferenças de influência entre as pessoas. O que eu estou dizendo é que não se trata de uma ordem natural criada por Deus, imposta de cima para baixo pelo Estado ou pela elite, mas uma construção da sociedade envolvendo todos os indivíduos que formam ela, né? E como é que funcionam construções sociais numa perspectiva liberal, numa perspectiva humanista? Elas são resultados de uma ordem espontânea, que é criada de baixo para cima pela interação múltipla, complexa entre as pessoas. Agora, repetindo, isso não quer dizer que não tem uma pessoa mais influente que a outra. As pessoas têm credibilidades diferentes, e aí mais gente leva em consideração
o que uma pessoa fala do que a outra. Mas o mais importante é, no fim das contas, o peso da influência de cada agente depende do quanto as outras pessoas concordam com aquela posição. Então, uma notícia dada pelo William Bonner no Jornal Nacional não vai ter o mesmo peso para todas as pessoas. São teias complexas de influência, né, de acordo com o que as pessoas acreditam. E como todo mundo já mudou de opinião alguma vez na vida, é fácil perceber também que essas teias complexas de influência daquilo que a gente acredita, das crenças, das construções sociais, são teias complexas móveis, né? Porque as pessoas mudam de opinião. É possível convencer uma pessoa de uma coisa ou de outra. Então, as teias se transformam conforme as crenças compartilhadas se transformam. Isso acontece porque a comunicação é um processo. Ela envolve não só a mensagem que a gente emite, mas a mensagem que é interpretada. Ou seja, comunicação não é só o que você diz, né? É a mensagem que os outros entendem, é como as pessoas interpretam o que a gente está dizendo. Bem, por isso mesmo, né, pelo fato de que a comunicação depende de como as pessoas interpretam a mensagem, uma mesma mensagem às vezes é interpretada de uma forma diferente a depender do grupo. Aqui no Livres, a gente, às vezes, numa mesma publicação, é xingado de comunista e de conservador por uma mesma mensagem, a partir de grupos diferentes. Da mesma forma, o que é um liberal, qual é a percepção que as pessoas têm do liberal ou do liberalismo, esse estereótipo vai depender de com quem você está falando. Se você pergunta o que é ser liberal para um grupo de liberais, a resposta vai ser diferente de quando você pergunta a um grupo de pessoas progressistas ou a um grupo de conservadores, né? Vai depender da faixa etária, do gênero, da condição socioeconômica, do nível de escolaridade, depende de vários fatores. Mas aí você pode dizer, beleza, mano, então você está dizendo que o estereótipo do liberal depende mais da imagem que as pessoas têm dos liberais do que da simples intenção dos liberais. Então, isso quer dizer que os liberais não têm responsabilidade sobre a imagem do liberalismo? Não, gente. Muito pelo contrário. Nós precisamos atuar a partir das impressões que os outros têm de nós. Como é que a gente muda a percepção de um interlocutor? Né? Responsabilidade tem justamente relação com a habilidade de responder às circunstâncias. Então, a gente precisa, para entender como os outros estão pensando e mudar a opinião que as pessoas têm, se conectar com essas pessoas. A gente precisa do encontro das pessoas com as nossas ideias. E para isso, a gente tem que estar disposto a encontrar também com essas pessoas. Então, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter abertura, a gente precisa cruzar fronteiras. Para isso, a gente precisa falar de outros temas para além da economia. Se tudo fosse sobre economia, o nome dessa filosofia devia ser economismo. Se fosse tudo sobre política pública, sobre o tamanho do Estado, sobre o que o Estado vai fazer ou não, não faria mais sentido chamar isso de estatismo? Se o nome é liberalismo, é porque a preocupação central precisa ser com liberdade. Mas o que danado é liberdade, né? O que danado é ser livre? Não tem como falar de liberdade sem falar sobre ser humano. O ser humano em suas variadas dimensões, em sua multiplicidade, em sua complexidade. Nenhum ser humano é raso, nós não somos um pires, nós não somos um perfil de Instagram, nós não somos simplesmente a nossa profissão, nós somos humanos, com nossas dores e delícias, com nossa multiplicidade, com nossas contradições, com nossa complexidade. Nós somos várias coisas ao mesmo tempo e nós não cabemos em caixinhas. Nenhum tipo de caixinha, nenhum tipo de estereótipo dá conta da riqueza da experiência humana. Então, a gente precisa resgatar toda a herança liberal que toca as artes, a ética, a sociologia, a história, a cultura, enfim, o humano. Mas também não é só uma questão de conteúdo. Essa mudança também precisa passar por falar de outras formas. Né? Não é só o discurso argumentativo, estruturado, baseado em evidências, que é super importante, sim, especialmente para a gente pensar políticas públicas. Mas o mundo não é só políticas públicas, o mundo é, sobretudo, feito de experiência humana. E isso passa por incluir, ouvir, abrir cada vez mais espaço para pessoas diferentes, para a pluralidade, para a diversidade,
para o ser humano. Ou seja, se a gente não quer que a imagem do liberalismo brasileiro seja o Caco Antibes, seja o Paulo Guedes, a gente tem uma missão de ampliar o repertório temático do liberalismo e tem um desafio ainda maior. É uma missão de ampliar as linguagens do liberalismo, usar arte, falar de cultura, fazer cultura, explorar novas estéticas, cruzar fronteiras. E para terminar esse vídeo, eu vou citar uma passagem que inspirou o nome desse quadro. É um trecho da grande Deirdre McCloskey, que é professora emérita de Economia, História, Inglês e Comunicação na Universidade de Illinois, em Chicago. Ela nasceu homem, se tornou mulher e escreveu sobre essa experiência humana da seguinte forma: é estranho ter sido homem e agora ser mulher. Mas talvez seja algo tão estranho quanto ter sido um africano e agora ser um americano. Pessoas livres continuam decidindo fazer estranhas transformações. De caixa de supermercado para monge, de civil para soldado, de homem para mulher. Cruzar fronteiras é o interesse de uma minoria, mas ainda assim humana. Eis então o Cruzando Fronteiras. Vamos junto?